Estado na produção de bens culturais. Senador, essa reflexão viva aqui do Silvio nos permite apontar talvez pensar em alguns caminhos, né? Seja através de um aperfeiçoamento legislativo, mas todos eles reforçando e reivindicando o papel do Estado como alavanca fundamental na produção cultural e na política cultural, já que o mundo da desregulamentação ou da obediência às leis absolutamente cegas do mercado tem levado a cultura a ser um bem cada vez menos acessível. Por exemplo, temos o caso no Brasil que os cinemas no interior do país têm sido cada vez mais fechados, né? E reduzido o seu número, o acesso, seja pelo preço, por uma série de outras questões. Como é que o senhor encara essa reflexão feita pelo Silvio, como o Estado alavancando as políticas culturais? Olha, eu estou de pleno acordo. Eu acho que realmente, inclusive as analogias que ele fez com a saúde e com a educação são perfeitamente válidas e eu concordo com elas. E eu acho que eu tenho medo mesmo da televisão quando os filmes passam a ser dirigidos para essa grande freguesia, essa grande clientela, né, das televisões. Principalmente aqueles filmes que eu acho que não vou ter tempo de tentar me expressar aqui. Né? Nesse mundo em que a maior despesa, a prioridade, portanto, dos grandes países é a guerra, é a destruição no espaço, né? É a destruição. Né? O velho Marx, que morreu em 1883, dizia que o capitalismo vai deixar de cumprir a sua missão histórica, que é de desenvolver as forças produtivas, e entrará na senilidade. Essa que nós estamos conhecendo aí. Né? Que se mostra lá no Sudeste Asiático, se mostra aqui e ali. E principalmente e deixará de desenvolver as forças produtivas, em parte voltadas para o homem, né, obviamente, e passará a desenvolver as forças destrutivas. Entrará na senilidade e sobreviverá a si mesmo. E esta fase da senilidade, esta fase das forças destrutivas que passam a ser desenvolvidas porque as forças produtivas encontraram seus limites. Então, o que acontece? Me parece que também no mundo, na superestrutura poética, filosófica, ideológica, cultural, política, ela se reflete. Há uma interação, há uma dominação, há uma mútua dependência. E a gente não consegue acompanhar. Quando nós vemos a televisão escandalizando as crianças, amedrontando as crianças, com monstros que brotam de qualquer lugar, ameaçadores, e que talvez já perderam ali um pouco aquele conteúdo comunista, que há poucos anos atrás existia desse tipo de televisão. Mas mantém o terror, mantém o pavor, mantém o medo. E este medo que é o caldo de cultura essencial para as ditaduras, para os governos despóticos e autoritários. Então, eu acho que aí não haveria um duplo papel. Tentar diminuir, coibir mesmo esse tipo de cinema ligado à televisão, que é o cinema do pavor. É uma espécie assim, ele está recitando ali aquele manifesto dos futuristas, do Marinetti, que a morte é bela, quero ver as metralhadoras como flores, espolgando, e aquela exaltação à destruição, aquele embelezamento da morte, ele fala na metalização dela. Então, eu acho que isso aí deve ser coibido. Deve ser coibido.
No mundo futuro, talvez haja uma liberdade total e o homem seja superior. Mas nesse momento agora, né, em que essas coisas, nós devemos coibir esse tipo de produção cultural nocivo, deletério, né, e exaltar este outro que o Silvio Tendler se refere. Né? Este histórico, este de resgate das nossas raízes verdadeiras e mais saudáveis. Talvez essas razões macros aí apontadas pelo senador na sua análise dessa indústria do pavor é que indiquem como é difícil fazer esse trabalho do cinema brasileiro de focalizar personagens como o Castro Alves, que tem aquela mensagem em relação às mulheres e não aos banqueiros. Aliás, para a gente terminar, você podia contar aquele episódio? A gente volta o filme e encerra o programa. Eu conto. Não, a gente tá, uma coisa que você falou interessante é que hoje a indústria da comunicação já passou a indústria bélica em termos de movimento da economia. Uhum. Eu acho que, na verdade, quer dizer, a comunicação é a guerra por outros meios. É verdade, né? é verdade. Eu acho que é isso que está acontecendo, está vivendo uma guerra. E vindo para o episódio do Castro Alves, o Castro Alves é um cara que tinha uma ética. Né? Ele morre em 1871, um ano da Comuna de Paris. Eu tenho certeza que, pelo menos de orelha, ele chegou a ouvir falar em Marx. Né? Porque ele é um tradutor de Henrique Heine, que era o grande amigo do Marx, e ele é um cara... Ele tem uma poesia já no final da vida sobre revolução, que cita a palavra revolução, então ele é um cara antenado. E o último ato da vida pública que ele compareceu, ele pessoa física, ele, já no final da vida, foi um comício de solidariedade com os órfãos da Guerra Franco-Prussiana. Um poeta doente, moribundo na Bahia, vai ser solidário, pedir, recolher agasalhos para mandar lá para a Europa, para os órfãos de uma guerra. Quer dizer, é um cara antenado. E o último manifesto que ele faz é uma carta às senhoras baianas pedindo apoio para que elas se reunissem para comprar escravos para alforriá-los. E aí, por que ele pede às mulheres? Ele diz no manifesto, e a quem se pede? É a vós, mulheres, não é a banqueiros e milionários. Esse pedido tem um pudor. Ele era um cara preocupado com essas coisas. Né? Lembra? Ele dizia de que lado que estava, claramente. Muito né? claramente, sempre. Bom, Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso com o filme. Muito obrigado. Senador, obrigado pela presença, pela Agradeço. reflexão que nos brindou também. A vocês que nos acompanharam, fica aí o evidente convite, com essa palpitante conversa entre os dois, para assistir o filme Castro Alves, Retrato Falado de um Poeta, e até o nosso próximo encontro no programa Cidadania. Em pouco tempo, São Paulo estava aos meus pés. Todos queriam ver-me, abraçar-me, tocar-me e, principalmente, ouvir declamar o poeta dos escravos. Já transformada a partir da construção da estrada de ferro na década de 60, a São Paulo que conheci era o mais notório reduto de estudantes da época. A Faculdade de Direito tornara-se instituição tradicional e era para lá que se dirigiam estudantes de todo o país. Estava com 21 anos. Aqui fiz grandes amigos. Entre os mais queridos, o negro Luiz Gama, que mesmo não tendo se formado, advogava nos tribunais a liberdade dos escravos e defendia o direito dos negros ao uso da violência para conseguir a alforria sonhada, já que eram considerados objetos, animais e não seres humanos. Com que direito um homem escraviza o outro? A cor da pele faz um melhor que o outro? Os negros acorrentados também nos fazem escravos dessa barbárie. Há coisas que assoberbam o espírito. Dói-me ver a raça dos tiranos ferir com